Para um município que é área de manancial, não precisa ser um técnico para entender que é um processo difícil de se implantar de 1.200 casas, né? Agora, criar essa ilusão nas pessoas de que é por culpa da CETESB que não saiu a casa, ou que é por ele não participar de uma reunião que não vai ter o benefício, não é correto. Pelo menos não é correto. Folha BR em cima da notícia, neste dia 23, nessa quarta-feira. Estamos aqui de volta para a redação, depois da matéria no Jardim das Palmeiras. E recebemos aqui na redação, agora à tarde, o senhor Paulo Silva. O senhor Paulo Silva, liderança petista, ex-secretário do Ambiente, que formou toda essa estrutura da atual Secretaria do Ambiente do município e, como diz aquela palavra bonita, né, senhor Paulo, postulante a candidato a prefeito de Juquitiba. Senhor Paulo Silva, boa tarde. Boa tarde, André. O senhor Paulo Silva procurou nossa redação com o objetivo de externar uma preocupação como liderança política a respeito da entrevista que a prefeita nos cedeu ontem e que foi publicada ontem mesmo no site. Por favor, Paulo Silva, fique à vontade. André, ontem eu tomei conhecimento da matéria na visita ao seu site e foi muito preocupante, porque eu conheço esse assunto já há algum tempo, sei da luta para se implantar casas populares aqui em Juquitiba, coisa que o povo está carente, está precisando realmente. Existe uma necessidade muito grande de habitações regulares e que sejam salubres para esse povo que mora em beira de mananciais e às vezes em condições, em terrenos impróprios para habitação. E me preocupou mais quando hoje, numa das minhas andanças aqui pela cidade, encontrei com uma cidadã, amiga, conhecida, que me perguntou que horário que a prefeita iria doar casa para eles, que ela viria, queria saber o horário. Eu fiquei estupefato, fiquei assustado. Falei, então eu vim aqui, André, para poder conversar com você e saber disso, porque os sonhos das pessoas não podem ser tratados dessa forma. Tem muita gente aí que precisa de casa, vê nessa notícia uma esperança de conseguir a sua casa, e eu me assusto porque, como profissional do meio ambiente, eu não vislumbro uma coisa que possa ser tão imediata, tá? Primeiro, que não é uma distribuição de casas, né? Outra coisa é que existe um projeto, existe uma verba empenhada que se pretende com ela construir casas num local que a prefeita determinou, denominado Seralite, na Palmeiras. Pelo que eu entendi da matéria, ela diz que teve um parecer um tanto ruim da CETESB, dizendo que precisaria, para construir cada casa de 48 metros, um terreno de 7.500 metros. Diante das circunstâncias, eu posso adiantar que Juquitiba não é inteiro, não é o município inteiro que exige 7.500 metros. A lei dos mananciais, ela permite construções dentro da cidade até com terrenos de 500 metros quadrados, aqui dentro, no centro antigo da cidade. E na medida que se afasta desse centro, e em função da proximidade com o Rio São Lourenço e com o Rio Juquiá, existe uma tabela onde é determinadas as medidas que se pode construir. E nessa construção não é 48 metros. O que se limita é o número de habitantes por hectare. No caso, em Palmeiras, 10 moradores por hectare, é o que a lei diz, né? O que complica a situação da Seralite, do terreno da Seralite, é a proximidade do Rio São Lourenço. Porque ela está na margem, fazendo divisa zero com o Rio São Lourenço. E o Rio São Lourenço é o principal contribuinte do Rio Juquiá, tá? Que é um rio conservado pela Lei 1172 de 75, né? De 76. É 898 de 75 e 1172 de 76. O que isso quer dizer? Que lá, qualquer técnico, seja da CETESB ou de qualquer órgão público que entenda um pouco disso, vai avaliar que naquele lugar, naquelas condições, a área necessária é de 7.500 metros. Isso sob a lei. Sob a lei. Ele está interpretando a lei. Eu queria chamar a atenção das pessoas que, assim, o técnico não é culpado pela lei.
Você não pode culpar o médico pela sua doença. Então o técnico analisa a lei. Cabe ao gestor público indicar ao técnico a melhor alternativa, né? Se essa foi a alternativa encontrada pelo governo, quem tem que assumir a responsabilidade disso é o governo, não é o técnico. Ao técnico foi apresentado essa possibilidade. Com relação a Palmeiras, o fato de existir outras casas lá que foram construídas com áreas menores, um erro não justifica o outro. Em Palmeiras, assim como em todo o município, as ocupações ocorreram de forma irregular. Os prefeitos que aqui antecederam não exigiram esse cumprimento legal. No caso da dona Cida, ela encontrou a coisa pronta, mas isso não quer dizer que vai ficar eternamente dessa forma. No caso da Palmeiras, a lei ela é de 1975, a lei que estabeleceu essa região como região de proteção dos mananciais. Mas o voo que o Exército fez, que as Forças Armadas fizeram aqui, foi em 1973 e mapeou toda essa região, ou seja, tirou uma fotografia de toda essa região e localizou onde estavam os núcleos urbanos. E aí é importante que as pessoas saibam, porque as pessoas, felizmente e infelizmente, elas não têm conhecimento disso. E naquela ocasião, a cidade que foi encontrada aqui em Juquitiba se restringe a Juscelino Kubitschek, a Avenida 31 de Março e a Avenida Nossa Senhora Aparecida e o Centro Velho. Então, para a lei, o centro de Juquitiba, que é considerado de categoria de categoria 2, de classe A, é Juquitiba o centro. Esse pedacinho que eu falei para vocês. Então, o ponto de referência é esse. Palmeiras está a pelo menos 6 km em linha reta do centro. E isso faz com que ela esteja com a área bem ampliada. Classe C. Categoria 2, classe C. No centro é classe A. No entorno do centro é classe B. E o resto é classe C. Este terreno em questão é classe C. Classe C e de uma dificuldade de uso muito grande. Mas veja, é todo um novo conceito. Não dá para poder você chegar e picar qualquer terra em pedaços iguais. Paulo Silva, você vem, portanto, militando já, você já vem trabalhando na área de licenciamentos ambientais. Com certeza, faz parte do meu trabalho. No seu ponto de vista, não há possibilidade de se legalizar a instalação de 1.200 casas naquela área da Serralite? Não há condição. O que se pode fazer é fazer a compensação, conforme o técnico falou. Mas por que tem que ser na área da Serralite? Por que tem que ser? Aqui no centro, eu estou com um projeto aqui no centro de loteamento que deve gerar aí 70 e poucas unidades, certo? Os terrenos aqui são de 400 metros para cada cidadão. Só que o terreno são 100 mil metros quadrados, estamos isolando 30 e poucos mil metros para as habitações, o resto para atender as necessidades ambientais, né? E vai gerar 70 unidades regulares, considerando que tudo corra bem. Desde 1982 que eu sou político nessa cidade. Desde 1982 que eu ouço o mesmo discurso. Aqui não dá para fazer nada. Eu quero provar, quebrar esse paradigma e dizer que dá. Só que dá na medida que se aplica o conhecimento. Nós temos tantos técnicos, tantos profissionais aqui formados hoje que saíram para fora, estudaram, buscaram conhecimento, né? E estão aqui sendo subutilizados. Na sua opinião, nós não devemos remar contra a maré, nós não devemos ficar nos conflitando, nos angustiando, até um termo utilizado na entrevista com a prefeita, nos angustiando com as leis, mas aprendendo a lidar com elas e fazer com que elas sirvam a nosso favor e não contra nós. É isso? Olha, tem populações que vivem em cima do gelo e vivem bem. Tem populações que vivem no deserto e vivem bem. Nós vivemos numa área que para muitos é o paraíso e não conseguimos viver bem. Isso é incompetência. Você falou, Silvio, você acha que nós devemos sair da condição de vítimas da lei para gestores da lei? Olha, passou da hora. Passou da hora. Se nós não podemos fazer um núcleo de 1.200 casas, façamos de 120. Tá certo? Vamos fazer, vamos começar. Por que tem que ser 1.200? Melhor que seja 1.200, mas se não podemos ter 1.200, façamos 120. E 120 atendimentos emergenciais de pronto, né? Que são as áreas de risco aí dos morros. E outra, podemos buscar financiamentos para habitações mais qualificadas, mas que possam dar um abrigo melhor a essas pessoas. Dizer ao cidadão, gente, a gente tem uma responsabilidade muito grande com essas pessoas carentes que estão
em habitações subhumanas. Nós temos hoje em Juquitiba, pelo IBGE, 8 mil e poucas habitações. Nós temos aqui 30 mil habitantes habitando em torno de 8 a 9 mil habitações. 1.200 casas é mais de 10% das habitações que tem no município. Para um município que é área de manancial, não precisa ser um técnico para entender que é um processo difícil de se implantar 1.200 casas, né? Agora, criar essa ilusão nas pessoas de que é por culpa da CETESB que não saiu a casa, ou que é por ele não participar de uma reunião que não vai ter o benefício, não é correto. Pelo menos não é correto. Quer dizer, pelo que nós pudemos verificar na entrevista da prefeita, ela já dá a entender que efetivamente no momento ela é impossível a implantação do projeto. Ela já externou isso na entrevista e que ela precisa, vamos dizer assim, do apoio popular, do respaldo popular para tentar reverter a situação. Pelo menos num resumo, o senhor entendeu isso também, não? Eu entendi isso. Muito bem. Isso. Se não tiver o apoio dos rapazes que estão recebendo lá o certificado de reservista, as famílias deles e todos os em volta, que as 1.200 casas não vão sair, e dá a impressão de que se eles aparecerem todos no sábado, a casa vai acontecer. Muito bem. Né? Isso é o que eu senti. E essa é a preocupação do senhor nesse sentido, ou seja, que essa angústia da prefeita não se espalhe para toda a população. Não. Porque não é por aí que se discute, que se debate a questão, que se avança na questão. É isso, a senhor questão Paulo? É técnica e legal. Né? Nenhum cidadão vai poder resolver isso de forma com a sua manifestação. Aprovar lei não somos nós, nem a população. É a Assembleia Legislativa do Estado, a partir de uma proposta do governador, né? Então, o que nós podemos fazer? São população, deputados. eu queria dar uma alô para a população no seguinte sentido: é preciso participar mesmo. É preciso acompanhar para e passo tudo o que se fala. Pergunta qual é o número do processo que está na CETESB. Pergunta qual é o prazo, quando foi protocolado. Qual é o parecer do técnico, né? Onde é que está esse parecer, em que site que a gente pode pesquisar. Onde é que está esse dinheiro, onde é que ele está depositado, qual foi a liberação. São coisas que a gente não sabe. Né? Se eu que tenho mais um pouco de informação não sei, então são perguntas que situam a população. Quer dizer, a população não deve ir apenas como espectadora desse evento. E muito menos achar que vai lá buscar uma chave de uma casa. E muito menos achar isso. Tem que ir lá participar de maneira ativa e questionar sobre as várias questões. Buscar informações. Buscar informação. Buscar informação. Audiência pública não é para falar para o povo, é para ouvir o povo. Né? Audiência é ouvido, não é para falar. As pessoas não vão nas reuniões. As pessoas precisam realmente participar, acompanhar seus governantes, saber o que eles estão fazendo. Não adianta você endeusar alguém, você imagina que uma pessoa é uma coisa e acredita que ela é aquilo, e a partir daí começa a tomar decisões erradas. Mas eu acho que a prefeita encontrou uma maneira de encher a reunião, né? Prometendo casa. Mas é perigoso isso, é perigoso. Até politicamente é perigoso. Porque manipular as expectativas, as esperanças das pessoas é complicado. No período pré-eleitoral? Período pré-eleitoral, enfim, mais uma decepção, né? Agora, eu, enquanto político da cidade, que estou e assumo, né? Eu acho que tem que ser assim, vai todo mundo lá para saber a verdade, né? Não é para ouvir um discurso preparado. E se tem dúvida, pergunta. Não é um comício? Não é um comício, é uma audiência pública. E eu estarei lá. Eu farei questão de sentar lá no banco de trás para não ser inoportuno, mas estarei ouvindo cada frase que for colocada. E se fosse chamada a dar explicações, eu me coloco à disposição da coletividade. Para contribuir com o debate. Para contribuir. Em momento nenhum, tentar impedir um processo. Outra coisa, essas 1.200 casas, se vierem, eu espero que venham, quem está mandando é o governo Lula. É através do PAC, Minha Casa Minha Vida. Eu, como pré-candidato do PT em Juquitiba, né? Como é que você falou o nome bonito aí? Postulante a candidato do PT em Juquitiba, sou o principal interessado que as coisas aconteçam. E farei tudo para que aconteçam. Porém, não vamos criar falsas ilusões, né? Então é a nossa responsabilidade. Agora, você fala em 1.200 casas, eu não sou arquiteto urbanista, eu não tenho essa formação e nem esse conhecimento. Mas eu entendo que 1.200 famílias
precisa de bastante mercado, bastante escola, bastante praça, bastante saúde, bastante área de lazer, enfim, toda uma estrutura que eu digo de antemão, nem o centro tem, né? Então, talvez se pulverizasse um pouco essas habitações, fosse a solução do problema. Por exemplo, pôr 100 no Barnabé, 200 no Barnabé, ou 100 na Palmeiras, 300 no centro, qualquer coisa dessa natureza. Talvez fosse... Mas aí eu deixo para a população falar para a prefeita diretamente, porque a população pensa melhor que a gente, né? A gente tem que ouvir mais e atender mais a população e deixar de achar que a gente sabe por elas. Muito bem. Sr. Paulo Silva, obrigado pela visita. Foi um prazer recebê-lo. Folha BR, em cima da notícia. Obrigado, André.